Algumas pessoas desaparecem. E não é por acaso. Você já viu isso acontecer? Aquela pessoa que estava presente, conversava, ria, compartilhava e de repente some, bloqueia, não responde. Apaga rastros como se nunca tivesse existido ali. A maioria chama isso de frieza, de egoísmo, de imaturidade emocional. Mas existe algo muito mais profundo acontecendo por baixo dessa superfície. Algo que a psicologia vem estudando há décadas e que raramente é explicado com a honestidade que merece. Porque a verdade incômoda é esta: nem todo afastamento é fuga, e nem toda proximidade é saudável. Existem perfis psicológicos reais, mapeados, estudados, compreendidos, que operam através do corte de relações. E entender isso muda completamente a forma como você interpreta os outros e a si mesmo. Ao final deste vídeo, você vai compreender os 5 perfis psicológicos de pessoas que cortam laços deliberadamente. Não estou falando de teorias abstratas ou conselhos genéricos de autoajuda. Estou falando de padrões concretos identificados por nomes como John Bowlby, Carl Jung e Esther Perel. Autoridades que dedicaram suas vidas a decifrar por que algumas pessoas simplesmente não conseguem permanecer. Você vai aprender a reconhecer esses perfis nos outros, mas mais importante, vai aprender a reconhecê-los em você. Porque talvez você seja essa pessoa que some. E talvez isso não seja o problema que te fizeram acreditar que é. Você sairá daqui com clareza emocional, ferramentas práticas para avaliar suas próprias relações e, principalmente, com a capacidade de discernir quando um afastamento é proteção saudável ou fuga patológica. Vivemos numa cultura que valoriza manter laços a qualquer custo, mesmo quando esses laços drenam, mesmo quando machucam, mesmo quando impedem seu crescimento. Existe uma pressão social invisível que diz: boas pessoas não abandonam. Isso cria culpa gigantesca em quem parte e confusão profunda em quem fica. Mas aqui está o que ninguém te conta. Algumas das pessoas mais saudáveis que você conhecerá na vida são aquelas que aprenderam a sair, que desenvolveram a coragem brutal de desapegar quando a relação se torna tóxica, parasitária ou simplesmente incompatível com quem estão se tornando. O problema é que, sem entender os mecanismos psicológicos reais por trás desse comportamento, você fica preso em julgamentos rasos, preso em interpretações que não servem a ninguém. Se você já sumiu de alguém assim, esse vídeo é seu. Fica comigo até o final, porque o que você vai descobrir aqui pode mudar a forma como você se relaciona, ou escolhe não se relacionar, para sempre. Não vou romantizar o abandono, mas também não vou condenar o desapego. Vou te mostrar a diferença, e você vai sentir quando essa diferença fizer sentido na sua própria história. Você já conheceu alguém que simplesmente some? Que corta contato, bloqueia, desaparece sem explicação e não volta mais? A conversa estava fluindo. Vocês riam juntos, faziam planos e, de repente, silêncio. Mensagens não lidas. Perfis bloqueados. Como se você nunca tivesse existido na vida daquela pessoa. E você fica ali, repassando cada interação, cada palavra, tentando encontrar o erro. O que eu fiz? O que eu disse? Onde foi que eu pisei em falso? Mas não encontra. Porque muitas vezes, o problema não estava em você. Estava no sistema nervoso do outro, no trauma não resolvido, na forma como o cérebro daquela pessoa aprendeu a processar intimidade. Talvez você seja essa pessoa. Talvez você já tenha feito isso com alguém e carrega culpa por não conseguir explicar nem para si mesmo por que fez. A maioria das pessoas interpreta esse comportamento como frieza pura, como egoísmo emocional, como sinal de imaturidade ou incapacidade de lidar com conflitos. E em alguns casos, isso até pode ser verdade, mas existe algo muito mais complexo e nuanceado acontecendo na grande maioria das vezes. A verdade que a psicologia revela é esta: nem todo afastamento é fuga irresponsável. Alguns perfis psicológicos operam por autopreservação genuína. Outros carregam traumas tão profundos que o sistema nervoso interpreta a intimidade como ameaça. Há quem tenha hipersensibilidade emocional e precise de silêncio para sobreviver psiquicamente. E sim, existem também aqueles com traços de personalidade que realmente dificultam conexões duradouras, mas até isso merece ser compreendido sem julgamento moral simplista. O problema central é que ninguém te ensina a diferenciar. Ninguém te dá as ferramentas para olhar para um comportamento de afastamento e perguntar: isso é proteção ou é fuga? Isso é saúde mental ou é padrão destrutivo? Isso é evolução ou é evitação? Então, você fica refém de interpretações automáticas. Se alguém vai embora, é porque não te valorizava. Se você vai embora, é porque você é o problema. Mas a realidade é 1000 vezes mais sutil. Existem pessoas que cortam laços porque foram cortadas tantas vezes
que decidiram partir primeiro. Existem pessoas que somem porque cada interação social consome uma energia que elas simplesmente não têm. Existem pessoas que desaparecem ao menor conflito, porque um conflito pequeno para você é um gatilho gigante para o trauma delas. Sem compreender os mecanismos psicológicos reais que explicam por que algumas pessoas operam assim, você permanece incapaz de avaliar suas próprias relações com lucidez. Fica preso em culpa quando deveria estar se protegendo, ou preso em mágoa quando deveria estar compreendendo. Você não consegue discernir quando alguém está genuinamente se afastando por saúde mental, ou quando está apenas fugindo de responsabilidade emocional, porque não quer fazer o trabalho duro de permanecer. E essa distinção muda tudo, porque ela te dá de volta o poder de escolher conscientemente, de entender o que você está fazendo e de avaliar o que os outros estão fazendo com você. O primeiro perfil que você precisa conhecer é o evitativo ansioso. Esse é o tipo de pessoa que corta relações antes de ser cortada. Parece contradição, mas é pura lógica do sistema nervoso ansioso. Esse perfil nasce de um padrão de apego desenvolvido ainda na infância, quando a criança aprende que proximidade pode significar abandono posterior. Então, o cérebro cria uma estratégia de sobrevivência emocional. Se eu sair primeiro, nunca serei abandonado. John Bowlby, o pai da teoria do apego, mapeou isso com precisão cirúrgica. O evitativo ansioso não foge porque não se importa. Ele fuge justamente porque se importa demais. E intimidade crescente dispara todos os alarmes internos. Cada passo em direção à proximidade real é interpretado como um passo mais perto da dor inevitável. Então, ele desaparece, bloqueia, some, e a pessoa do outro lado fica confusa, porque tudo parecia estar indo bem. A ação prática aqui é brutalmente simples, mas exige honestidade radical. Observe se você encerra vínculos quando sente intimidade crescendo. Não quando a relação está ruim. Não quando há conflito real. Mas justamente quando está ficando boa demais. Quando alguém começa a te conhecer de verdade. Quando você percebe que está se abrindo. É nesse ponto que o evitativo ansioso sente o impulso de correr. Imagine alguém que se afasta toda vez que uma amizade fica profunda demais. Não porque não goste da pessoa. Não porque a pessoa fez algo errado. Mas porque intimidade traz pânico de rejeição futura. É como se o cérebro dissesse: você vai me deixar eventualmente, então eu te deixo agora e pelo menos controlo quando a dor acontece. Quem parte primeiro nunca é abandonado. Essa é a frase que resume esse perfil inteiro. Agora vamos ao segundo, o introvertido esgotado. Aqui não estamos falando de timidez, estamos falando de introversão extrema ou alta sensibilidade sensorial e emocional, condições onde cada interação social custa energia psíquica real. Para esse perfil, socializar não é relaxante. É trabalho, é exaustão acumulada. Pessoas altamente sensíveis processam estímulos de forma mais intensa. Barulho, luz, emoções alheias, conversas triviais. Tudo isso drena, e quando a bateria emocional acaba, não tem força de vontade que sustente. Cortar laços temporariamente ou permanentemente não é desprezo, é sobrevivência. Carl Jung já falava sobre a necessidade de solidão para certos tipos psicológicos. Não como patologia, mas como design mental. O introvertido esgotado precisa de silêncio, como você precisa de ar. A pergunta que você deve se fazer é esta: essa pessoa me energiza ou me drena? E seja honesto na resposta. Porque se a resposta for drena, e você continuar forçando a presença, você não está sendo gentil, está se autodestruindo. Imagine alguém que ama os amigos genuinamente, mas depois de semanas sociais intensas, some por meses, não responde mensagens, cancela planos, desaparece das redes. As pessoas acham que é rejeição pessoal, mas não é. É recarga emocional necessária. É o cérebro pedindo para desligar o modo social e voltar ao modo restauração. Silêncio não é indiferença. Às vezes, é recuperação. E forçar contato quando alguém está nesse estado é como exigir que uma pessoa esgotada fisicamente corra uma maratona. Ela até pode tentar, mas vai colapsar no meio do caminho. O terceiro perfil é talvez o mais doloroso, o trauma não processado. Aqui estamos falando de pessoas que carregam feridas antigas de traição, abuso, negligência ou abandono, e nunca fizeram o trabalho terapêutico de processar essas experiências. O resultado é um padrão de ruptura crônica. Essas pessoas desenvolvem hipervigilância emocional. O sistema nervoso está constantemente em alerta, procurando sinais de perigo, e ao menor indício, real ou imaginado, de que algo ruim pode acontecer,
O cérebro dispara a resposta de fuga. Elas cortam ao primeiro conflito, bloqueiam na primeira discordância, desaparecem diante da primeira falha. Não porque a situação presente seja grave, mas porque ela reativa a ferida antiga. É como se o trauma criasse um gatilho hipersensível. Qualquer coisa que se pareça remotamente com a dor original aciona um mecanismo de proteção extrema. Identifique se seus cortes são reações desproporcionais a pequenos conflitos. Você bloqueia alguém porque eles demoraram para responder uma mensagem? Você encerra uma amizade porque houve uma discordância banal sobre algo irrelevante? Você interpreta qualquer crítica como ataque pessoal e desaparece sem dar chance de diálogo? Se sim, o problema pode não estar na pessoa ou na situação presente. Pode estar no passado não resolvido. Imagine isto: uma discussão absolutamente comum sobre onde jantar vira motivo para bloquear alguém permanentemente. A pessoa do outro lado fica atônita. Era só um jantar, mas para quem carrega trauma, não era sobre o jantar, era sobre controle, sobre rejeição, sobre ser ignorado. O gatilho não é o presente, é a ferida antiga que foi reaberta sem que ninguém soubesse que ela existia. Quem já foi quebrado vê perigo onde outros veem apenas ruído. Quarto perfil, e aqui o tom muda. O narcisista funcional, diferente dos perfis anteriores que cortam por dor ou proteção, este corta por desvalorização estratégica. Pessoas com traços narcisistas, e atenção, estou falando de um espectro, não necessariamente de transtorno diagnosticado, operam num ciclo previsível. Idealizam, depois desvalorizam. No começo, você é incrível, perfeito, a melhor pessoa que já conheceram. Eles te colocam num pedestal, te cobrem de atenção, te fazem sentir especial, mas isso não dura, porque a idealização não era sobre você, era sobre o que você representava para a narrativa deles. Quando você deixa de servir a essa narrativa, quando você mostra falhas humanas normais, quando você para de alimentar o ego deles com admiração constante, vem o descarte, e é brutal, sem cerimônia, sem explicação, como se você nunca tivesse existido. A pergunta dura que você precisa se fazer é: você corta pessoas quando elas param de elogiar ou servir você? Quando alguém questiona suas decisões, você desaparece? Quando alguém não está mais disponível para ser sua plateia, você perde o interesse? Imagine este cenário: alguém que te trata como o melhor amigo enquanto você oferece algo. Status, conforto emocional, admiração constante, conexões úteis. A relação parece profunda. Vocês falam todo dia, compartilham tudo. Mas no momento exato em que você falha em suprir alguma necessidade deles, ou pior, no momento em que você ousa questioná-los ou discordar, eles desaparecem como fumaça, sem conversa, sem tentativa de resolver. Simplesmente vão embora e substituem você por outra pessoa que vai ocupar aquele papel. Para alguns, você só existe enquanto for útil, e isso não é conexão genuína. É transação emocional disfarçada de intimidade. Agora chegamos ao quinto: o evolucionista solitário. Este é o perfil que corta relações não por medo, não por trauma, não por narcisismo, mas por incompatibilidade de fase. Crescimento pessoal genuíno às vezes exige deixar para trás pessoas que não evoluem na mesma direção. E isso não é arrogância, não é superioridade. É alinhamento de valores, de visão de mundo, de prioridades. Esther Perel fala muito sobre como relações modernas exigem reinvenção constante, e que nem todas as pessoas conseguem ou querem se reinventar junto com você. Quando você muda profundamente seus hábitos, suas crenças, seu estilo de vida, e tenta manter relações com pessoas que ainda operam na versão antiga de quem você era, algo quebra. Você começa a performar, a fingir, a voltar para um personagem antigo só para manter a paz. Pergunte: essa relação ainda reflete quem eu estou me tornando? Não quem eu era, quem eu estou me tornando. Porque se a resposta for não, forçar a convivência se torna exaustão emocional. Visualize isto: você muda completamente. Para de beber. Começa a meditar. Prioriza a saúde mental. Estabelece limites. Escolhe conversas profundas em vez de superficialidade. E seus velhos amigos não entendem. Eles querem a versão antiga de você. Aquela que topava qualquer coisa, que ria de piadas que agora te incomodam, que participava de dinâmicas que hoje você reconhece como tóxicas. Forçar presença nesse contexto não é lealdade, é autossabotagem. Crescer sozinho é melhor que regredir acompanhado. E essa verdade machuca, mas não deixa de ser verdade. Sexto perfil: o minimalista relacional. Esse é o tipo que opera com capacidade emocional limitada e conscientemente escolhe pouquíssimas pessoas para investir profundamente. Não é frieza, não é incapacidade de socializar, é foco intencional.
funcional. Algumas pessoas simplesmente não conseguem e não querem manter dezenas de amizades superficiais. Elas preferem 2 ou 3 vínculos profundos, verdadeiros, nutridos com tempo e atenção real. E para sustentar essa profundidade, precisam cortar o resto, recusar convites, dizer não para eventos sociais, desaparecer de grupos. Isso não é patologia, é design relacional. Carl Jung falava sobre a necessidade de poucos relacionamentos significativos em vez de muitos vazios. O minimalista relacional entende que qualidade brutal supera quantidade sempre. Conte quantas relações genuínas você consegue sustentar sem performar, sem fingir interesse, sem sentir que está cumprindo obrigação social. Para muita gente, esse número é assustadoramente baixo. Talvez 3, talvez 5. E está tudo bem. Imagine alguém que mantém 2 ou 3 amigos íntimos por décadas. Pessoas com quem fala profundamente, que conhecem suas sombras, suas dúvidas, seus medos reais, mas essa pessoa recusa constantemente convites para festas, eventos, happy hours. As pessoas acham que ela é antissocial, que é arrogante, que se acha superior, mas não é nada disso. Ela simplesmente sabe que não tem energia emocional para distribuir em 100 direções diferentes. Então escolhe 3 direções e vai fundo. Poucos laços profundos valem mais que centenas de superficiais, e quem vive assim vive com mais paz do que quem tenta agradar todo mundo. 7º e último perfil, o autopreservador consciente. Este é o mais importante de todos, porque representa a maturidade emocional real. Nem todo afastamento é patológico. Algumas pessoas simplesmente aprenderam, muitas vezes da forma mais dolorosa, que desapegar de relações tóxicas, parasitárias, unilaterais ou emocionalmente violentas é um ato de amor próprio, não é egoísmo, é saúde mental. O autopreservador consciente não corta por impulso, não desaparece sem antes tentar. Ele avalia, reflete, conversa quando possível, estabelece limites, dá chances. Mas quando percebe que nada muda, que a relação continua drenando, machucando ou impedindo seu crescimento, ele sai, e sai sem culpa, porque entende que proteger sua paz não é crueldade, é responsabilidade consigo mesmo. Pause e pergunte: qual desses perfis me define? Porque a resposta vai mudar como você se vê, e como você escolhe permanecer, ou partir. Deixa eu te mostrar como isso funciona na prática. Vamos colocar o evitativo ansioso numa cena real, concreta, para você sentir o mecanismo acontecendo. Maria conhece alguém novo, as conversas fluem naturalmente, eles riem das mesmas coisas, compartilham histórias. Existe química genuína ali, não romântica necessariamente, mas aquela conexão humana rara onde você sente que encontrou alguém que realmente te entende. Semanas passam, a amizade se aprofunda, a pessoa sugere se encontrar toda semana, criar uma rotina, estar presente de verdade na vida uma do outro. Maria sorri, concorda, diz que adoraria, e naquele momento, ela realmente quer, mas naquela noite, sozinha, algo muda, o peito aperta, a respiração fica curta, pensamentos começam a invadir. E se eu decepcionar? E se ela perceber quem eu realmente sou? E se isso acabar mal como sempre acaba? Intimidade crescendo é interpretada pelo sistema nervoso de Maria como perigo iminente. Não é racional, não é uma decisão consciente. É o corpo reagindo a um padrão gravado há anos. Então Maria faz o que sempre faz, para de responder mensagens, inventa desculpas vagas, fica ocupada demais e, eventualmente, bloqueia a pessoa nas redes sociais. Desaparece completamente. A pessoa do outro lado fica absolutamente confusa. Mas tudo estava tão bem. O que eu fiz de errado? Será que falei algo que ofendeu? Ela repassa cada conversa, cada palavra, cada interação, procurando o erro fatal que nunca existiu. Porque o problema nunca foi ela. Nunca foi algo que ela disse ou fez. O problema era a proximidade em si. Maria também acha que tudo estava bem. Sua mente consciente queria aquela amizade. Mas seu sistema nervoso não. Ela não fugiu da pessoa. Ela fugiu do medo do que vem depois da proximidade. Do abandono que na cabeça dela é inevitável. Porque toda vez que ela se permitiu ficar perto de alguém antes, eventualmente foi deixada, ou pelo menos é assim que o trauma registrou. Então agora, o cérebro tenta protegê-la fazendo com que ela saia primeiro. É uma proteção cruel, porque ela perde a conexão de qualquer jeito, mas pelo menos, nessa versão da história, ela está no controle. Ela escolheu partir, ela não foi abandonada. E por mais doloroso que seja, essa sensação de controle sobre a própria solidão parece mais suportável do que esperar passivamente pela rejeição inevitável. Esse é o evitativo ansioso em ação, e milhões de pessoas vivem isso sem nunca compreender o que está realmente acontecendo. Agora você entende, existe um abismo gigantesco
entre cortar relações por impulso defensivo e cortar relações por decisão consciente, entre fugir porque você tem medo de sentir e sair porque você escolheu proteger sua paz. O aprendizado central aqui não é cortar laços é bom, nem cortar laços é ruim. É muito mais sutil e muito mais poderoso. O que define se um afastamento é saudável ou destrutivo não é o ato em si, mas a consciência por trás dele. O evitativo ansioso corta sem saber por quê. O introvertido esgotado some sem perceber que está no limite. O trauma não processado bloqueia reagindo a fantasmas do passado. O narcisista funcional descarta porque você parou de servir, mas o autopreservador consciente, esse sai porque avaliou, tentou, refletiu e escolheu sua saúde mental. A diferença não está no resultado, está no processo. E essa diferença é tudo. Pensa no contraste. Antes de entender esses perfis, você via alguém sumir e pensava, essa pessoa é fria, não presta, não sabe se relacionar. Ou pior, quando você sumia, pensava, eu sou o problema. Sou incapaz de manter vínculos. Tem algo profundamente errado comigo. Mas agora você pode olhar para o comportamento e perguntar, de onde isso vem? É proteção? Ou é fuga? É trauma reativo? Ou é limite consciente? É desvalorização narcisista? Ou é incompatibilidade de fase? Esse nível de clareza emocional muda como você se relaciona com as pessoas, muda como você se relaciona consigo mesmo, porque você deixa de operar no piloto automático do julgamento e passa a operar na lucidez da compreensão. E compreensão não significa aceitar tudo, significa discernir o que merece compaixão e o que merece distância. Aqui está a virada final. Você não precisa carregar culpa por proteger sua paz. E você não precisa romantizar quem te abandonou sem olhar para trás. Algumas pessoas vão embora porque estão lutando batalhas internas que você nunca vai entender completamente. E tudo bem. Algumas pessoas precisam ir embora para sobreviver emocionalmente. E tudo bem. Mas algumas pessoas vão embora porque não querem fazer o trabalho duro de permanecer, de crescer, de enfrentar. E isso também precisa ser dito. A sabedoria está em saber a diferença, em reconhecer quando você deve ter compaixão e quando você deve simplesmente deixar ir. Proteger sua paz é um direito, não uma crueldade. Repete comigo. Eu escolho a lucidez. Eu escolho discernir. Eu escolho saber quando ficar e quando partir. Conscientemente. Recapitula comigo o que você aprendeu aqui. Existem 7 perfis psicológicos reais de pessoas que cortam relações. O evitativo ansioso que foge antes de ser abandonado. O introvertido esgotado que desaparece para se recuperar. O trauma não processado que reage a feridas antigas. O narcisista funcional que descarta quando você para de servir. O evolucionista solitário que cresce e deixa para trás quem não acompanha. O minimalista relacional que escolhe poucos vínculos profundos. E o autopreservador consciente que sai para proteger sua saúde mental. Cada um desses perfis tem uma lógica interna, uma razão de existir. E agora você tem a capacidade de olhar para qualquer afastamento, seu ou de outra pessoa, e perguntar, qual é o padrão aqui? De onde isso vem? Isso é proteção? Ou é fuga? Essa foi a promessa que fiz no começo. Te dar clareza emocional e ferramentas práticas. E você tem isso agora. Você não vai mais ficar preso em julgamentos rasos. Você vai discernir. E discernimento é poder. A verdade final é esta. Nem toda pessoa que fica é leal. E nem toda pessoa que vai embora é covarde. Algumas das decisões mais corajosas que você vai tomar na vida envolvem sair de lugares, situações e pessoas que já não refletem quem você está se tornando. E algumas das decisões mais sábias envolvem ficar e lutar por vínculos que merecem ser preservados. O erro está em fazer essas escolhas no automático, sem consciência, movido apenas por medo ou impulso. Você agora sabe a diferença. E isso muda tudo. Salve esse vídeo. Você vai querer rever quando alguém sumir, ou quando você sentir vontade de sumir. E quando isso acontecer, volte aqui. Lembra desses perfis. Pergunta, qual é o meu padrão? De onde isso vem? E aí, conscientemente, escolhe. Porque no final, a liberdade emocional real não está em nunca partir nem em sempre ficar. Está em saber exatamente por que você faz o que faz. Compartilha isso com alguém que precisa entender. Porque essa clareza, ela liberta.